Pessoal, boa tarde. A gente vai estar com o microfone. Dá para acender um pouquinho aqui, o pessoal da iluminação, acender aqui o auditório, para a gente poder... Não, é mais o auditório. Diminuir a luz, isso. Diminuir a luz que está vindo aqui e acender mais o auditório ali. Isso. Pode acender um pouco mais o auditório para a gente... Bom, a gente tem um microfone que está rodando. Cadê o microfone? Está ali, ó. E aí, quem tiver... Esse daí é dos pastores aqui da frente. E tem um microfone que vai estar rodando. E tem as perguntas que foram escritas aí, né? Então, vamos começar com as perguntas? Tá no telão? Opa! Primeira pergunta, então. Como posso ter certeza do meu chamado e onde posso buscar confirmações? Mais uma pergunta. Eu creio que esta pergunta aí não tem ligação direta com os temas do workshop, é uma pergunta talvez linkadas às mensagens, mas se o chamado ali que você está se referindo é um chamado específico para o ministério, é uma coisa, porque todos nós somos chamados, então você pode ter certeza que você é chamado, porque o Senhor Jesus disse que não são vocês que se apresentaram, mas eu escolhi cada um de vocês e designei para vocês irem dar. Todos nós somos chamados, todos nós somos convocados por Deus para a missão do Evangelho. Então você, jovem, você, adolescente, é chamado por Deus para pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, fazer diferença, impactar a sua geração. Agora, dentre os chamados, Deus escolhe alguns para cuidar de uma maneira mais direta do ministério. Então isso aí não os fazem melhores do que outros que escolhem outras profissões, mas são separados para a obra do ministério. Aí sim é uma experiência pessoal, não dá para a experiência de um ser passada para o outro, porém uma coisa de experiência própria, a gente pode dizer que você não guarda nenhuma dúvida no seu coração. É uma experiência que você tem com Deus, onde Deus toca no seu coração através de uma coisa simples. No meu caso, por exemplo, eu estava num retiro de jovens, era uma ocasião parecida com a de hoje, da Semana Chamada Santa, e domingo de manhã eu levantei e comprei um jornal, e no jornal tinha um camarada carregando uma cruz, e a fotografia, a manchete chamava por matéria, onde é o testemunho de um cara que morava lá em Teresina, no Maranhão, no Piauí, e ele todo ano, por época da Semana Santa, ele pegava uma cruz e atravessava a cidade carregando aquela cruz para pagar uma promessa que ele tinha feito. E quando eu li aquela notícia, eu fiquei muito comovido, dizendo assim, poxa, alguém precisa dizer para esse camarada que Jesus carregou a cruz no lugar dele, que Jesus morreu no lugar dele, que ele não precisa carregar uma cruz, que Jesus fez isso. E aí eu procurei o pastor do retiro, conversei com ele sobre isso, e ele falou comigo assim, olha, Lécio, milhares de pessoas estão lendo essa mesma matéria desse jornal hoje, mas eu não sei quantas estão tendo essa reação que você está tendo, de se sentir responsável por aqueles que estão na ignorância espiritual. Vamos orar, quem sabe Deus está falando com você de uma maneira especial nessa manhã. Então foi assim a minha experiência. E eu nunca tive dúvida que Deus estava me separando para o ministério, para ser pastor, para impactar o mundo através da pregação da palavra de Deus. Então, experiência pessoal, e você tem convicção profunda disso. Agora, essa é uma chamada específica. Volto ao começo. Todos nós somos chamados por Deus para sermos cristãos, como engenheiros, médicos, advogados, professores, agrônomos, químicos, enfim, qualquer profissão. Deus chama você e através da sua profissão você exerce o seu ministério ali. Próxima pergunta existe relação entre... Volta ali para a gente, por favor. Existe relação entre o movimento feminista e o cristianismo? Marcelo? Cadê a Radassa? Ué, ela fez a pergunta e não está aqui? Tá bom, vamos lá.
Existe relação entre o movimento feminista e o cristianismo? Existe. Eu vou te falar por que existe. Porque Jesus sempre valorizou a mulher no seu devido lugar, devido ministério, mas Jesus sempre valorizou a mulher. Fato é que a mulher pega em ato de adultério, era lei apedrejá-la. Jesus falou assim, peraí, ela tem o mesmo direito de se defender quanto o homem. Cadê o cara que estava junto com ela? Ninguém levou. Culturalmente, o cara estava livre do pecado. Mas a mulher não, ela ia ser julgada, condenada e apedrejada. E Jesus, valorizando a mulher, falou assim, não, deixa ela aqui comigo, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ele trata diretamente com ela. Então, esse movimento do cristianismo, implantado por Jesus em várias ocasiões, ele valoriza a mulher, ele prioriza a mulher e dá um lugar de destaque na Bíblia para a mulher. Legal. Próxima pergunta. Alguém do auditório que queira fazer a pergunta pessoalmente, a gente está com o microfone rodando aí, só levantar a mão. Se não, aí de trás já tem pergunta no telão. Por que algumas nações passam por algumas dificuldades como fome, inundações? Onde está Deus? As questões das dificuldades, as questões concernentes, né, as dificuldades, tanto as nações quanto as pessoas, elas acontecem em função de que é uma questão natural do mundo. Isso não quer dizer que Deus não está agindo, Deus não está ali. Muito pelo contrário, a presença de Deus, a palavra de Deus vai falar que o sol nasce para todos, né? Para aqueles que são ímpios e os que não são ímpios também, os que estão separados e os que não são separados. Mas a questão em função do pecado que aconteceu, coisas ruins acontecem, e isso acontece para nações, acontece para pessoas, e a gente pode pegar isso e estratificar em vários níveis, e a gente vai ver. Agora, a presença de Deus, ela vai trazer conforto, ela vai trazer consolo, ela vai trazer a paz que excede todo entendimento. Agora, as coisas concernentes ao dia a dia que acontecem, elas acontecem por quê? Porque o pecado entrou na história e o pecado trouxe coisas para ferir o homem, né? Então, não era assim no princípio, mas após a entrada do pecado, as coisas foram degradando, foram decaindo, né? E a ação de Deus, ela é uma ação no pessoal, para que a gente possa o quê? Agora gozar da glória celeste do Senhor. Então, há momentos em que nós, né, como qualquer um passaria e vai passar por dificuldade, né? O próprio Cristo falou, né? No mundo que tereis aflições. Isso não está ligado a, não, então porque a pessoa está passando por uma dificuldade, está passando por algum problema, ou uma nação está passando por algum problema, é porque ela está afastada de Deus. Não, isso daí não tem o que ver uma coisa com a outra. Isso quer dizer o seguinte, que ela está passando por uma questão natural em função do quê? Do pecado. Agora, a presença de Deus vai fazer com que aquela pessoa ela passe de forma mais confortada, né, e que ela possa ter o quê? A paz que excede todo entendimento. Então, isso daí é muito claro, muitas das vezes você vê nos velórios, quando você vê o velório de uma pessoa que morreu sem a presença do Senhor, a família totalmente desesperada, uma família que não tem o que? O conforto do Senhor, o consolo do Senhor e uma expectativa de céu, uma expectativa no Senhor. Elas ficam totalmente desesperadas, enquanto famílias que perderam, mas que têm esse consolo do Senhor, elas são o quê? Confortadas, né? Sentem a dor, porque a dor é inerente, mas são confortadas pelo Senhor. Próxima pergunta: qual é a melhor maneira para separar o emocional do agir do Espírito Santo? O agir do Espírito Santo, ele não departamentaliza a pessoa.
ele atinge a pessoa na sua integralidade. Atinge a sua razão, atinge sua psique e atinge a sua emoção. De maneira que qualquer coisa que atinja só uma parte da pessoa, de cara, de imediato, você já descarta a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não atinge um pedaço de você. Ele atinge você completamente. Não só Deus Espírito Santo, mas Deus Pai e Deus Filho também. Deus nos vê como seres integrais e não como seres seccionados, separados, né? Então, isso é muito, muito sério. Quando a emoção está controlando você e dominando você às vezes tem a tendência de confundir isso com a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, quando age, não despreza a sua razão, não despreza a sua psique, não despreza a sua emoção. Ele age em tudo isso. O homem que quer dominar é que despreza a razão e foca na emoção. A prova disso é que a mídia está focada na emoção. Por quê? Quer que você tome uma decisão emocional para comprar aquilo, adquirir aquilo outro. Então ele não foca na razão, ele foca na emoção. Porque se ele focar na razão, ele pode, a mídia pode inclusive levar você a não comprar o produto. Mas ele não foca na razão, foca na emoção. Mas ele te ilude com gráficos, com ilustrações, dá a impressão que você está atingindo a sua mente, mas na verdade está atingindo a sua emoção. Então toda religião, toda instituição manipuladora foca na emoção. Quer que você tenha experiência emocional para manipular você, para usar você, para fazer você fazer o que eles querem fazer. Mas a palavra de Deus vai no caminho inverso. A Bíblia diz que nós temos que ter a nossa mente transformada. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Eu gosto muito desse texto, que ele coloca as coisas nos seus devidos lugares, né? Não vos conformeis com este mundo, quer dizer, você toma a decisão de não assumir a forma do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Coloca a razão aí em primeiro lugar, aí depois diz, para que experimenteis? A experiência vem depois. Então a experiência santa, pura, verdadeira, a emoção santa, pura, verdadeira, é aquela que passa pelo filtro das minhas escolhas de separar do mundo e da ação de Deus, da palavra de Deus na minha mente, transforma a minha mente. Então, a melhor maneira de separar o emocional do agir do Espírito Santo é deixar o Espírito Santo agir na minha mente, na minha vontade e aí também na minha emoção. Onde entra a emoção? Isso, a emoção entra no engajamento. Aqui vem o convencimento da minha mente, eu sei o que é certo. Aí trabalho na minha vontade, eu passo a querer fazer o que é certo, e a emoção vai me engajar, vai me levar, eu vou me levantar do meu lugar e de fato vou fazer. Ilustração clássica na Bíblia, o filho pródigo, estava lá no chiqueiro, junto com os porcos, não é isso? Então, Hebreu diz, caindo em si, razão, caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui morrendo de fome? Aí vem a vontade, vou me levantar, e voltei com meu pai, e vou pedir perdão a ele. Aí tem a emoção. Levantando-se, pois, foi para seu pai e agiu. Então as coisas vêm nessa ordem, e a palavra de Deus influencia a nascente da coisa, né? A transformação da nossa mente. Nós temos que tomar muito cuidado no mundo como um todo, na sociedade em geral, com aqueles que querem nos fisgar emocionalmente. E temos que ir na direção daqueles que nos respeitam racionalmente. O que eu penso, minhas convicções, e aí sim eu vou crescer com essas pessoas aí, sabendo que, como eu sou cristão, o parâmetro para o que eu penso, para o que eu creio, para as minhas convicções está na palavra de Deus. Ela que é a minha base para isso. Próxima pergunta é: qual a sua opinião sobre um cristão fazer tatuagem? Posso falar? Isso é criar uma polêmica. Vocês gostam de polêmica? Hã? Aí, mas eu vou responder. Tem várias maneiras da gente encarar esse momento. Todo mundo, o cara chega todo tatuado na igreja,
Às vezes a gente fala assim, pode vir, ele é do mundo, a gente aceita, e depois que ele aceita Jesus, fala assim, essa tatuagem foi feita antes de eu aceitar Jesus na minha vida. Aí a gente abraça. A gente abraça porque a gente pensa assim, ele veio do mundo, ele não sabia o que era certo, o que era errado, e ele se encheu de tatuagem e agora a gente acaba aceitando essa pessoa. Temos dificuldade com aquela outra pessoa que já é convertida e aí ela faz uma estrela de Davi. Aí depois ela faz os 3 magos do Oriente. Aí depois ela faz um camelo, 2 borboletas, vira um outdoor, escreve o nome da namorada, apaga porque terminou, escreve da outra, apaga também porque não deu certo. Aí o cara vira um outdoor. Não se esqueça que você vai ficar velho. Nunca se esqueça, isso é muito importante. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu parto desse princípio, meu princípio. Meu filho tem 21 anos e falou assim, eu vou fazer tatuagem. Só que não. E a gente levou isso tão de boa, que primeiro ele queria, depois ele pensou direitinho. Hoje ele falou assim, se eu tivesse feito, teria me arrependido. O do meio nunca falou em fazer tatuagem e o Jonathan não é louco. Então assim, a gente leva de boa lá em casa isso. Leva de boa, proibido. Aí falou assim, mas eu vou casar. Tudo bem, mas tatuagem só depois dos 75. Vai lá e faz, vai ficar de boa. Então, não existe uma regra, porque a gente tem muita liberdade com a pessoa que vem do mundo, com tatuagem, aceitou Jesus, está legal. Agora, como é templo do Espírito Santo, não vale a pena você escutar seu pai, sua mãe, porque eu sempre falo lá em casa, vocês que são mais jovens, eu creio que a pergunta deve ter vindo de vocês. Quando pai e mãe falam não, é Deus falando não. Então, quando você tiver a sua idade, quando você pagar suas contas, quando você for dono do seu nariz, aí você vai lá e faz um outdoor do seu corpo. Mas enquanto você não paga suas contas, respeite seu pai, respeite sua mãe e vai ser feliz. Leva de boa. Tá bom? Ok, próxima pergunta. Ouvir música do mundo é pecado? Essa é uma pergunta também polêmica, né? Agora, a questão é o seguinte: a gente ouviu hoje tanto falar sobre edificação e santificação, certo? Samuel falou sobre buscarmos aí sermos cheios do Espírito Santo e buscarmos a plenitude do Espírito, né? Se eu parto do pressuposto que eu quero me encher do Espírito Santo, né? Eu preciso fazer o quê? Buscar as coisas que são concernentes ao Espírito Santo. Se eu vou buscar as coisas que são concernentes ao Espírito Santo, isso quer dizer, nem música do mundo, e tem música da igreja que também não edifica. Aí eu preciso o quê? Buscar na letra aquilo que me edifica. Mas como é que eu vou criticar uma letra de uma música se eu não estudo a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela precisa ser o quê? O parâmetro para a gente responder essa pergunta. O parâmetro e o fiel da balança para responder essa pergunta é o quê? O estudo profundo da palavra de Deus. A gente precisa ter o quê? Capacidade de quê? De criticar aquilo que a gente está cantando e aquilo que a gente está ouvindo. O pastor Alessio falou que o Espírito Santo, ele não, o que separa o nosso intelecto do nosso sentimento, das nossas emoções. Então nós precisamos sempre trazer o que? O intelecto. Estou cantando uma música e ela não está me edificando. E aí isso pode ser uma música do mundo e pode ser também o que? Uma música da própria igreja.
Tem muita música na igreja que não traz nada, não edifica em nada. É simplesmente uma batida legal que dá para pular, que dá para saltar, mas que se você espremer, você não tira uma vitamina para a sua vida espiritual. Então, acho que a pergunta é, mais do que se a música é do mundo ou da igreja, nós precisamos fazer um filtro na letra, e pegar essa letra e comparar com aquilo que está na palavra de Deus. A nossa referência como cristãos é a palavra de Deus, nós precisamos usar ela para que o filtro seja a palavra de Deus. Então, se a letra da música que você está ouvindo, ela passar no filtro da palavra de Deus, você deve ouvir. Se ela não passar, sendo ela cristã ou não cristã, eu não aconselho você a ouvir. Próxima pergunta: como um jovem deve se preparar para o casamento? Primeiro entendendo que precisa se preparar. Tudo que é importante na vida, a gente se prepara. Não se preparar significa não valorizar, não dar importância. Então, a primeira prova que eu dou de que o casamento é uma coisa importante para mim, séria para mim, é eu me preparar para isso. Infelizmente, muitos não se preparam, mas é importante se preparar. Segundo, entrando agora no cerne da pergunta, o primeiro passo é a oração, porque a gente tem que entender que Deus tem a pessoa certa para nós, e se é Deus que tem a pessoa certa para nós, é através da oração que Deus vai me mostrar quem é essa pessoa e que eu vou entender quem é essa pessoa. Então eu preciso levar minha vida de oração a sério nesse aspecto. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê discernimento, me capacite a entender quem é a pessoa e me faça encontrar-me com essa pessoa que é do Senhor para a minha vida. Se eu quero a pessoa que é de Deus, não adianta, eu sei que tem livros que falam isso, que eu respeito o escritor, mas não concordo com a literatura, que você tem que fazer uma lista do que você quer, cor do cabelo, altura, peso, etc. Não creio nisso. Eu creio que a pergunta, quando Senhor, eu quero me casar com a pessoa que for a pessoa do Senhor para a minha vida, em seguida eu tenho que dizer, Senhor, me prepare para receber, aceitar e ser feliz com essa pessoa, porque é a pessoa do Senhor para a minha vida. E eu preciso ter paz nisso. Eu não posso ter pressa nisso. Preciso ter paz nisso. Depois eu preciso me aconselhar com pessoas que já são casadas e que permanecem casadas. Pessoas que perseveraram no casamento. E eu preciso ouvi-las sobre o casamento. E eu preciso buscar orientação espiritual do meu pastor, do meu líder, com literatura, com livros, artigos que eu possa ler sobre o casamento, para eu entender a diferença da vida de solteiro para a vida de casado, em que nível de vida eu vou entrar depois do casamento. Então é muito importante isso. E eu preciso me alimentar muito da palavra de Deus, preste bem atenção nisso, para eu oferecer para a pessoa com quem eu vou me casar uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Eu não posso ir para o casamento apenas querendo encontrar a melhor pessoa para mim. Eu preciso fazer questão de ser a melhor pessoa para ela. Então eu vou estudar a palavra, eu vou me santificar, eu vou buscar me alimentar das coisas de Deus, eu vou buscar ser uma pessoa responsável, que leva a sério os estudos, que leva a sério o trabalho, que não tenha medo de trabalhar, nem medo de estudar, que sabe escolher, separar a hora de lazer e a hora de cumprir as responsabilidades. E eu costumo dizer, nunca imagine-se casando com alguém que não leva Deus a sério, porque quem não leva Deus a sério não vai te levar a sério. Então, uma pessoa que quer namorar com você, veja se na vida dessa pessoa está claro que ela leva Deus a sério, a palavra de Deus a sério, a igreja de Deus a sério, tudo que tem a ver com Deus a sério,
Porque se você casa com uma pessoa que despreza Deus, que é preguiçoso, que não quer saber de culto, não quer saber de orar, não quer saber de nada que é espiritual sério, essa pessoa dificilmente vai levar você a sério. Segundo, procure uma pessoa que não tenha medo de trabalhar. Porque senão você vai sustentar essa pessoa a vida inteira. Tá? E a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Preguiça, Deus combate seriamente na palavra dele, né? Então, alguém que não tenha medo de trabalhar, alguém que leva a Deus a sério. E atenção para o terceiro conselho: alguém que se relaciona bem com seus pais. Ok? Eu tenho 55 anos de idade, não vi ainda, não falo até hoje porque pode ser que eu ainda veja, são 18 horas, pode ser que até meia-noite eu ainda veja, mas até hoje eu não vi um filho ruim que se tornou um marido bom, uma filha ruim que se tornou uma esposa boa, eu não vi ainda. Então, o filho é um filho ruim, é uma filha ruim, sarta de banda, cai fora. Não leva Deus a sério, cai fora. É preguiçoso, é preguiçosa, sai fora. E vai para a oração e espera com paciência que Deus na oração vai te dar a pessoa certa, né? Agora, pastor, o que acontece com quem não faz nada disso? Vai ser resposta de oração de alguém. Entendeu? Você escolhe. Você vai orar para Deus te responder, ou você vai ser resposta de oração de alguém. Aí, o que esse alguém está pedindo na oração, você não sabe. Mas você vai cair na mão de uma pessoa que você pode sofrer muito, tá? Então eu te aconselho a não entrar nisso. Seja você a pessoa a quem Deus vai responder a sua oração, colocando uma pessoa abençoada na sua vida. E siga essa trilha aí que você vai ser feliz. Qual é a sua maior tentação? Antecipar as coisas. Uma aqui, olha. Quem conhece, me ajuda aí, ó. Deixará o homem, quem sabe? Deixará o homem, se unirá, e aí o quê? Então tem uma ordem aí. Eu deixo pai e mãe, isso é ruptura. Eu assumo a relação com uma pessoa, me caso com ela, isso é união. Terceiro lugar, vida sexual, você é uma só carne, certo? Eu não posso começar sendo uma só carne. Tem que começar crescendo, amadurecendo, como o pastor Marcelo falou, adquirindo capacidade de pagar as minhas contas, tomar minhas decisões, fazer minhas escolhas. Aí agora orei, Deus me mostrou a pessoa, vou me casar com ela. Aí depois disso, então, é que vem ser uma só carne. Então me preparo antes, com alegria, no Senhor. Deus me dá um presente, e eu vou ter o resto da vida esse presente, me alegrando e me abençoando. Amém? Pastor Marcelo, qual o versículo, volta lá para a gente, por favor, qual o versículo que mais impactou sua vida e por quê? Preciso falar esse. Esse foi um versículo que fez uma diferença na minha vida tremenda, total e absoluta. Eu tinha o ideal. Qual versículo, volta lá para a gente, para minha conversão. Qual o versículo que mais impactou sua vida e por quê? Não era crente, claro. Preciso falar esse. Frequentava a igreja já por algum tempo e eu tinha na minha vida desenhado como seria a minha conversão. Eu falei, minha conversão vai ser com o pastor Y, na pregação X, e aí eu não vou lá na frente nem chorando, e nem vou lá na frente afobado. E se precisar, nem vou lá na frente. Então eu idealizei a minha conversão. Eu até escrevi a minha conversão como ela seria. E aí eu tinha uma coisa muito chata. Eu não gostava do pastor da minha igreja. É mole? E a igreja tinha colunas. 6 colunas de um lado, 3 colunas de um lado e 3 colunas de outro. E para que a gente não tivesse nenhum contato visual, o pastor comigo, eu com o pastor, eu me sentava atrás dessa coluna. E ali eu ficava quietinho.
Como não era com ele que eu ia me converter, nem ir lá na frente chorando, eu falava, esse dia vai ser mais um daqueles dias que eu vou entrar na igreja que o roteiro não está batendo. Mas a igreja estava muito cheia, muito lotada, muito lotada. E aí, começa o culto, o louvor, a pregação, e aí sai todo mundo do santuário. Talvez 1.200 pessoas e fico só eu e o pastor. Era o que eu já estava sentindo. E ele declama o Salmo de Davi, Salmo 8, que diz assim: Senhor, Senhor, quão admirável o seu nome em toda a terra. Quando ele acabou de declamar o Salmo, ele não tinha acabado de pregar, eu já tinha me convertido. Foi muito importante na minha vida esse Salmo. Esse Salmo é tão importante na minha vida que um dos meus filhos se chama Davi, e se chama Davi em dedicação a esse Salmo, que foi o Salmo que tudo aquilo que eu tinha planejado na minha vida foi por água abaixo. Eu saí de onde eu estava chorando em prantos, aceitando Jesus como meu único, suficiente Salvador, e recebi o abraço mais importante de toda a minha vida, ali na frente. Um dos pastores da igreja me recebeu, está aqui do meu lado, me recebeu com um abraço. Eu tinha me convertido naquele dia, no Salmo 8, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome em toda a terra. Amém? Próxima pergunta: por que a igreja condena o uso do cigarro? Certo? Vamos lá. Algumas coisas são importantes. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o pastor Marcelo já falou, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, certo? E o cigarro, ele é algo que vem para destruir o nosso corpo, certo? Então, isso já é notório, isso é científico, e você pode, em qualquer lugar que você parar para ver, e parar para ler, você vai ver que o cigarro já é algo que o quê? Ele vai contra, né? Ele definha e ele destrói o seu corpo, que é o quê? É o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos buscar cuidar do nosso templo, né? Que é o nosso corpo, e o cigarro é uma das coisas que destrói o nosso corpo. Segundo, o cigarro, ele é um vício, né? E todo vício, ele significa dizer o seguinte, que você não consegue viver sem aquilo, né? Então, todo e qualquer tipo de vício, você está declarando que você não consegue viver sem aquilo. E a única coisa que nós devemos declarar que não conseguimos viver é sem a presença do Senhor. Então, nós precisamos entender que nós precisamos o quê? Buscar a presença sempre do Senhor, né? E fugir de tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. Então, o vício do cigarro, ele acaba tomando o lugar do Senhor, e também a questão do cigarro como sendo o quê? Algo que destrói o nosso corpo. O nosso corpo sendo o quê? Templo do Espírito Santo, nós precisamos trabalhar para zelar, proteger e cuidar do templo do Espírito Santo, que é a quê? Casa do Senhor. A casa do Senhor. O Espírito Santo habita em nós, né? E o fato dele habitar em nós precisamos cuidar do nosso corpo em função disso. Próxima pergunta: eu já tenho o meu momento sozinho com Deus. Por que preciso ir até a igreja ou participar de grupos? Pastor Lécio. Existem as dimensões da vida, né? A dimensão pessoal, a dimensão fraternal e a dimensão comunitária. Então, nós temos que exercer a nossa fé nessas três dimensões, né? Um exemplo que eu gosto de citar é o episódio de Jesus no Getsemane. A Bíblia ensina que Jesus estava com seus discípulos, com todos os seus discípulos, dimensão comunitária. Ele estava ali andando com seus discípulos, pregando, as coisas acontecendo, sempre junto com os seus discípulos e com muita gente perto. Mas chegou um momento que ele chamou 3 e disse: vamos até ali no jardim.
e foi só com 3. Agora é uma dimensão fraternal, são aquelas pessoas mais próximas, né? Mas chegou um momento lá no jardim que ele disse para os 3, fiquem aqui agora que eu vou até ali na frente orar. É dimensão pessoal. Então, uma não substitui a outra, né? Então, é importante você ter o seu momento a sós com Deus. É importante você ter algumas pessoas na sua vida com quem você compartilha a sua fé, compartilha a sua experiência cristã, né? Abre o seu coração, uma relação de mentoria, de ajuda mútua, mas também há a dimensão comunitária, quando você vai estar junto com a igreja, junto com o povo de Deus. Então, há coisas que eu só experimento na comunidade, há coisas que eu só vivencio na fraternidade, e há coisas que eu só vou alcançar na minha dimensão pessoal com Deus. Por outro lado, essas dimensões não competem umas com as outras, elas cooperam umas com as outras, né? E sempre quando eu penso em igreja, eu tenho que lembrar que eu sou a igreja, e que eu sou a igreja tanto quando eu estou sozinho, digamos assim, enfrentando uma luta do ponto de vista humano sozinho, sem ninguém perto de mim, ali eu sou a igreja. Como eu também sou a igreja quando eu estou, por exemplo, num leito de hospital, visitando uma pessoa, um amigo meu, ali eu sou a igreja com ele, ou numa casa, numa família, eu sou a igreja ali naquela família, como eu sou a igreja na comunidade, na congregação, na adoração. Há experiências na fé que são mais fortes na individualidade, há experiências na fé que são mais fortes na fraternidade e há experiências na fé que são muito mais fortes na coletividade. Abrir mão de qualquer dessas dimensões é abrir mão da oportunidade de experimentar mais de Deus na vida da gente. E ainda quando se fala em igreja, a gente precisa se lembrar que a igreja não é resultado de um planejamento humano. Não foram os apóstolos que se reuniram e falaram, vamos organizar uma instituição. Não. Igreja faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Jesus Cristo disse, eu vou edificar a minha igreja. E olha, ele falou assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ela vai ser poderosa. E Jesus estava pensando aí, tanto na dimensão comunitária da igreja, corpo reunido, como na dimensão fraternal, você e o seu companheiro de julgo, o seu companheiro de jornada, seu mentor, seu amigo que te ouve, que fala o seu coração, quanto também você na sua dimensão pessoal. Por exemplo, quando Pedro foi confrontado com aquela escrava, né? Ali estava só Pedro. Você é um deles, ali ele tinha que exercer a sua fé ali na individualidade. E ele precisava fazer aquilo. Então nós temos que estar preparados para isso. Última coisa nessa pergunta, que foi bem rica, é que essas dimensões se alimentam entre si. É a minha vivência na comunidade que me fortalece para a minha vivência fraternal e para a minha vida pessoal. É a minha comunhão pessoal com Deus que me fortalece nos meus relacionamentos, nas minhas amizades e na igreja. Então essas dimensões se alimentam mutuamente. Então é muito importante a gente viver todas elas. E, complementando, em cada fase da vida, eu posso mergulhar mais profundamente numa delas, sem abandonar a outras. Há fases em que vou mergulhar mais na minha dimensão pessoal, mas isso não significa que eu tenho que abandonar os amigos e nem a igreja. Há fases da vida que eu mergulho mais profundamente na dimensão comunitária, mas não significa que eu deixe de ter um momento a sós com Deus, não é? Eu tenho que viver isso simultaneamente. Pastor, tem uma pergunta aqui. Boa noite, pastor. Boa noite. Anotei a minha pergunta aqui. As várias denominações de igrejas e distinções entre religiões monoteístas contribuíram para o grande mal do século e um dos grandes desafios que a própria igreja enfrenta hoje, que é a criação de cada verdade pessoal. Você pode repetir aí, que por favor? minha cadeira quase caiu aqui. As várias denominações de igrejas e distinções entre religiões monoteístas contribuíram para o grande mal do século e um dos grandes desafios que a própria igreja enfrenta atualmente, que é a criação de cada verdade pessoal. Porque, por exemplo, o catolicismo, que é uma religião monoteísta, mas que tem a sua doutrina, o próprio protestantismo, o próprio
islamismo, que é uma religião monoteísta também, só que bem mais radical, e o jeito que o protestantismo foi implantado, o jeito que ela foi implantada em cada país, de modo diferente, e as consequentes distinções de igreja que a gente tem hoje, por exemplo, batista, presbiteriana, pentecostal e assim vai. Eu acho que essa desorganização, digamos assim, da igreja e das religiões contribuíram para um dos grandes males que a gente enfrenta hoje, que é cada pessoa criar a sua própria verdade e esquecer que a verdade é uma só, que é a que está na Bíblia? Eu não creio que o movimento histórico do nascimento das diversas igrejas tenha sido negativo para a história. Pelo contrário, eu entendo que foi extremamente positivo, especialmente se a gente considera as denominações que surgiram depois da Reforma Protestante. A Reforma foi um divisor de águas importantíssimo na história da igreja cristã, por exemplo. Eu creio que, na verdade, o malefício não foi o surgimento de diversas igrejas. Isso seria inevitável, né? Porque, como o princípio é de livre interpretação das Escrituras, então as interpretações diferem umas das outras, e as pessoas que concordam com determinadas interpretações têm a tendência de se agruparem, né? Então nascem igrejas diferentes, mas que têm o mesmo centro, né? Crer na Bíblia como a palavra de Deus, como Deus criador de todas as coisas, Jesus Cristo como Salvador único, né? O céu como destino dos salvos, etc. Então isso aí não é negativo. O que é negativo é uma denominação achar que é mais importante que a outra. É uma igreja achar que é superior à outra. Como é negativo um crente achar que é melhor que o outro. Aí sim, isso é negativo. Independente se surgisse ou não diversas denominações, desde lá no Novo Testamento já tinha isso, né? O Paulo fala assim, que na igreja lá de Corinto tinha um grupo que dizia assim, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de Apolo. O outro dizia, eu sou de Simão. O outro dizia, eu sou de Cristo. Tinha 4 grupos, né? E não tinha denominação nenhuma, não tinha ramificação nenhuma, mas já tinha dentro da igreja 4 grupos, um se achando superior ao outro. Isso é que é o ruim. Nós temos que entender que, independente da denominação que a pessoa faça parte, nós somos irmãos em Cristo. E temos que ter a capacidade de nos respeitar, nos amar e de conviver. E o que não implica em concordar com todas as doutrinas e com todas as interpretações da Bíblia que os grupos fazem, não é? Agora, eu creio, na minha avaliação pessoal, que nós estamos caminhando a passos largos para um tempo em que haverá menos barreiras que separam as denominações e cada vez mais linhas que identifiquem as denominações. Então, eu sou da denominação batista, tenho convicção do modo como os batistas interpretam a Bíblia, mas eu não me julgo melhor do que os presbiterianos, ou os assembleianos, ou os metodistas, né? Pelo contrário, eu os respeito e quero que eles me respeitem também. Então, há um pensamento do pietismo, da época do pietismo, que dizia assim, naquilo que nós concordamos, unidade. Naquilo que nós discordamos, respeito. Mas em todas as coisas, amor. Então, nós temos que caminhar nessa direção. Não importa se eu sou da igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, metodista, não importa. Importa que eu sou um cristão e que eu creio em Cristo, eu prego a palavra, e em alguns aspectos doutrinários secundários, eu penso diferente. Por que eu digo secundários? Porque essas denominações históricas concordam no que é fundamental, não é? A palavra de Deus como única regra de fé e prática, só um Deus criador de todas as coisas, salvação só em Jesus Cristo, destino final do salvo céu, do perdido inferno. A gente concorda com essas coisas fundamentais. As doutrinas secundárias é que há divergência, discordância, que eu acho que tem sentido até positivo, porque dá uma certa dinâmica na vida da gente, contribui para o nosso crescimento, mas nunca a gente pode se achar, em hipótese alguma, melhor do que o outro, superior ao outro, ou dono da verdade. Então, eu penso que as denominações são positivas, desde que nenhuma delas queira se julgar ou se apresentar como detentora da verdade superior aos demais, né? Aqui na igreja eu procuro ensinar isso, que nós não somos melhores do que nenhuma igreja, mas nós somos a nossa igreja. Então nós amamos aqui, trabalhamos aqui e servimos a Deus aqui, mas respeitamos todas as demais. Então acho que é por aí que a gente deve caminhar, sem conflito e sem briga. Não vale a pena nem conflito,
nem briga, nem debate nas coisas que são secundárias, né? Agora, se alguém falar assim, além de Jesus tem outro Salvador, não, aí não, filho, aí desculpe, não dá. Além da Bíblia tem outro livro, não, também não dá para mim. Ah, não foi Deus que criou, também não dá para mim. Agora, as denominações evangélicas históricas não divergem nesses pontos. Quais são as históricas? Batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, metodistas, entendeu? Luteranas, essas igrejas não divergem nessas questões fundamentais e básicas aí, né? Pessoal, a gente já foi avisado aqui, notificado que o nosso tempo acabou, né? Então a gente quer agradecer a todos vocês que fizeram perguntas. Já são 6h25. Mais uma? Opa, então põe mais uma aí. Qual que é a próxima pergunta? Então, qual é a posição da Bíblia sobre a ideologia de gênero tão divulgada e até aceita por algumas famílias? Quer responder, Marcelo? Ideologia de Gênesis. Eu continuo com a ideologia de Gênesis. Quando nasce menino, é menino. Quando nasce menina, é menina. Passa disso, é gambiarra. Está respondido. Está respondido. Pessoal, vamos então ficar de pé e vamos orar, pastor? Pensando nessa questão aí quando se fala ideologia, né, de gênero, né, que está por trás disso, né, uma doutrinação que sugere que Deus não determina o gênero. A gente tem que abominar isso, gente. Tem que abominar isso. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz assim, macho e fêmea os criou. Então Deus, ele determina autonomamente, livremente, qual vai ser o gênero de cada pessoa que nasce. Não é a minha interferência, não é a minha experiência posterior, não é nada disso, é a determinação de Deus. Então é muito importante estar acordado para isso, que isso tem sido vendido como simplesmente uma questão de opção, né? Não, cada um fica na sua. Isso não, esse é um ponto, digamos assim, nevrálgico, bem importante na vida da gente. Deus, ele agiu aí e determinou isso aí. Qualquer coisa fora disso é desvio do projeto de Deus, que a Bíblia chama de pecado, né? Então, qualquer desvio nessa direção é pecaminoso. Pessoas que incorrem em desvios de conduta nessa área, por ignorância ou por inocência, precisam de ajuda para vencer isso e retomar o caminho certo, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina.